Amados, eu quero convidar você a abrir lá no Salmo 66, 20. Esse texto aqui é uma base para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Salmo 66, 20. Diz a palavra do Senhor o seguinte: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem retirou de mim a sua benignidade. Declare comigo isso. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós queremos adorar o teu nome nessa noite, nós bendizemos a ti. Obrigado, ó Pai, por aquilo que tu realizaste essa semana aqui, durante o Silce. Ó Pai, a tua graça, o teu favor esteve sobre nós de maneira abundante. Louvamos a ti por vidas que foram alcançadas, pela transformação do teu Espírito sobre os corações. Louvamos a ti, ó Pai, porque a tua mão sempre está estendida sobre nós. Como declara Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas a tua mão está estendida sobre nós. Pai, nós queremos dar graça a ti, porque podemos meditar na tua palavra, temos liberdade para ler as escrituras, ó Pai, meditar nos seus princípios. E que a palavra de hoje venha realmente nos abençoar, venha nortear as nossas vidas. Adoramos a ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma outra versão da Bíblia que coloca esse versículo aqui no presente. Diz assim: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua misericórdia. Outra versão diz: Não afasta de mim a sua graça, a sua benignidade. Essa palavra para nós aqui é muito importante, porque sabemos que um dos fatores que se constitui no DNA aqui da casa tem sido oração e intercessão. Alguns pilares aqui que sustentam a igreja local, nós temos recebido isso por revelação do Senhor, são pilares sobre os quais nós primamos uma profunda visão de libertação, cura emocional, por isso trabalhamos muito em cima disso. Outro pilar é intercessão, oração, por isso temos incentivado aqui a igreja quanto à prática da oração, intercessão. Temos aqui de maneira tão forte essas reuniões de oração na segunda-feira, a oração na madrugada. Incentivamos também as orações na célula, nas casas, o jejum semanal, porque faz parte do nosso DNA aqui. Outro fator muito importante, damos uma ênfase muito grande à questão da adoração, porque esse é um chamado a uma igreja apostólica, uma igreja profética, conhecer os níveis de adoração. E também somos fortes, enfatizamos muito a questão de discipulado. Por isso temos aqui constantemente alinhamento. É importante que as vidas que são agregadas aqui na igreja local sejam alimentadas, pastoreadas e cuidadas. Então esses fatores se constituem no nosso DNA. E hoje eu quero enfatizar um pouquinho aqui sobre a questão de oração, por alguns minutos. Esse versículo aqui, no meu ministério, tem sido uma tônica. Eu estava lembrando essa semana, no ano de 1981, alguns de vocês nem nascidos eram, nós tínhamos um programa da nossa igreja, qual nós trabalhávamos na época, um programa às 5h30 da manhã, até às 6, na antiga Rádio Cruzeiro do Sul. E a abertura, quando eu ia pregar, ia ministrar lá naquele programa, a abertura de musical que eu sempre colocava, era uma música do Azaf Borba, o primeiro disco que ele saiu. Nós conhecemos ele lá no início da década de 80. E a música era mais ou menos essa: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Era exatamente esse versículo. Então é muito importante, nós vemos aqui que o Senhor não rejeita a nossa oração. Diga ao seu vizinho: Deus não rejeita a tua oração. Veja, nós temos a palavra de Deus ela contém mais de 6.000 promessas,
E se você for analisar, você vê que todas as promessas, elas estão a nosso favor. Amém? Você gosta dessa declaração? Mas a palavra de Deus também, além das promessas, ela coloca alguns protocolos para nós, para que essas promessas sejam cumpridas. Nós temos a Constituição brasileira, onde na Constituição você tem diversas coisas que estão à tua disposição. São direitos que você tem. Quantos conhecem aqui a Constituição inteira, de capa a capa? Quem conhecer aí, eu vou dar um presente maravilhoso, porque nem eu conheço. Mas ali está registrado tudo que está a nosso favor. E muitas vezes nós não podemos experimentar algumas coisas que é direito nosso, porque não conhecemos esse direito. E na palavra de Deus tem muitas coisas que são a nosso favor. As promessas de Deus estão a nosso favor. Mas tem pessoas que não lê, não medita na palavra, então não tem conhecimento. Por outro lado, a Constituição, ela coloca também alguns deveres que nós temos que cumprir. E não é diferente com a Bíblia, que é a Constituição do Reino de Deus. Nós vamos encontrar deveres, coisas que nós temos que cumprir. Protocolos que nós temos que praticar na nossa vida, que vai garantir o cumprimento dessas promessas que estão ali descritas. Quantos creem que o Senhor responde às nossas orações? E o salmista diz aqui: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. O Senhor não rejeita as nossas orações. Agora, por que na vida de algumas pessoas, algumas orações não vem a resposta? Já aconteceu com você de orar por tempo largo e nunca vem resposta? Há pessoas que indagam a Deus: olha, estou orando nessa direção há tempo e não vem uma resposta. É bem provável que alguns protocolos relacionados à oração não estão sendo cumpridos. E é sobre isso que nós queremos abordar nessa noite. Você vai entender que há algumas coisas que bloqueiam as respostas às nossas orações. Vamos ver um outro texto também, lá em Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Bem conhecido nosso. E que expressam a grande verdade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Diga isso, todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É uma verdade. Isso aqui está no coração de Deus. Agora, por que muitas vezes não se cumpre isso? A pessoa pode bater e não é aberto. Pode buscar e não encontrar. Pode pedir e não receber. Porque muitas vezes os protocolos relacionados à oração não estão sendo cumpridos. E essa semana, na quinta-feira, eu separei um tempo para analisar na Escritura alguns textos relacionados à oração. Por que muitas vezes as respostas não vêm? E dentre muitos textos que a Bíblia nos dá, você pode pegar uma concordância bíblica e procurar, vai encontrar diversos textos. Eu separei pelo menos 6 aqui, que mostram a nós algumas coisas que se constituem mesmo uma barreira, um bloqueio, para que a oração não seja respondida. Há situações da vida de um crente que muitas vezes impede até que a oração chegue diante de Deus. Diga ao seu vizinho: aperta os cintos, porque você vai conhecer essas 6 barreiras hoje. Tantas vezes pessoas buscam a Deus, desejam muito algo, mas acabam não alcançando. Acaba não vindo a resposta a elas. Agora eu pergunto a você, contemplando a situação dessa, eu pergunto: será que Deus é limitado?
Será que Deus faz acepção de pessoas? Abençoa mais um e menos o outro. E o outro nem abençoa nada. Sendo que a Bíblia declara lá em Romanos que para com Deus não há acepção de pessoas. Diga isso, para com Deus não há acepção de pessoas. Mas eu creio que Deus faz acepção de atitudes. As minhas atitudes podem determinar se eu receberei algo de Deus ou não. Se a minha oração vai ser ouvida e respondida ou não. Deus é limitado? É óbvio que não, de maneira nenhuma. Então o que faz com que certas orações, se Deus não é limitado, por que algumas orações elas não são respondidas? Vamos examinar juntos aqui algumas situações, algumas causas que impedem que essas orações sejam respondidas. Nós incentivamos sempre a igreja a perseverar em oração. Esporadicamente nós temos as vigílias aqui também, onde é dado a ênfase à oração. Incentivamos a reunião da madrugada. Eu tenho percebido o seguinte, nós temos ali um grupo de, varia ali entre 11, 12, 20 guerreiros. Eu chamo esses irmãos de guerreiros, porque toda madrugada, né, de quarta-feira estão ali, rende como pão quente. Nos dias frios, aquele Curitiba, pensar, puxa, talvez hoje vamos estar ali uns 4 ou 5 só. Mas graças a Deus, esses guerreiros sempre aparecem ali. Gente, nós temos alcançado respostas de orações. Essa questão, o salão que nós estamos aqui, não sei se você sabe, veio em resposta de oração, gente. Nós temos que perseverar, e as coisas no reino de Deus têm que ser regadas na base da oração. Eu vejo alguns ministérios, é muito importante a meditação na palavra. Eu gasto tempo, todo dia. O dia que eu não medito um bom tempo na palavra, parece que eu fiquei sem alimento aquele dia. Então tem uma disciplina com relação à meditação. Tem pessoas que meditam muito, mas oram muito pouco. Muitas vezes gastam maior tempo na meditação e muito pouco tempo na oração. É interessante que lá em Atos capítulo 6, o Senhor estabeleceu ali na igreja os diáconos para que os apóstolos então tivessem um tempo maior aonde? Na doutrina, na palavra e na oração. É fundamental. Então as coisas, as batalhas, as conquistas no reino de Deus, elas são ganhas em oração. Nós estamos numa guerra quando estamos reunindo lá no hotel. Precisávamos de um lugar. E cada lugar que a gente ia, não dava certo. Era aluguel muito alto, o imóvel todo arrebentado. Ia gastar uma grana violenta para reformar. E nunca as imobiliárias querendo concordar no sentido, então, de que fosse descontado o aluguel. Até que apareceu esse imóvel aqui. Gente, e foi muito interessante porque naquele dia em que apareceu o imóvel, né? Os irmãos já tinham visto antes, acho que tinham passado aqui antes para ver, né, pastor? Não, né? Foi exatamente naquele dia, né? Então, nós estávamos orando em casa. Aí minha esposa disse assim, olha, veio uma palavra no meu coração. Hoje vai ser resolvido isso. E ela teve uma visão. Um espírito maligno pendendo para que a gente não conseguisse o imóvel. Ela disse, olha, hoje vai dar certo. Foi marcado com imobiliária, a gente veio aqui. Quando falou o valor, a gente levou um susto. Porque o valor que eles começaram a pedir nesse imóvel aqui era 9.500. A igreja estava começando, não tinha caixa para isso. Veio claro o nosso coração, vamos batalhar em oração. Porque se Deus tiver no negócio, a gente vai entrar pelo valor que a gente pode pagar. Reunimos a liderança, a igreja não tinha caixa. Falei, olha, um sinal de Deus. Estão pedindo 9 e pouco, nós oferecemos 3.000 reais.
Se Deus está no negócio, é esse valor que nós vamos pagar. E a igreja nem tinha condição, estava no começo. Nós dividimos entre famílias, pastor Hamilton, minha família, pastor Eduardo e a mãe da Fernanda. Nós bancamos o aluguel aqui por 1 ano, gente, do nosso bolso. Mas veio bem claro, se Deus está no negócio, vão aceitar esse valor. E nós orando, guerreando. Falamos com a moça da imobiliária, para surpresa nossa, quando ela veio aqui, parou com o carro na frente, era alguém que tinha feito aqui o Silce com a gente. Nos conheceu, mas eu fui aluna do Silce, eu sou lá da igreja Nova Aliança, lá do Xaxim, Boqueirão, entre o Xaxim e o Boqueirão. Disse, glória a Deus, já estamos aí, né, com algumas milhas ganha. Daí disse, olha, a gente falou com ela, né, faz uma negociação. Ela trouxe uma resposta, olha, a mulher aceitou a negociação, R$5.000. Menos que isso ela não faz. Porque, da verdade, ela tem diversos imóveis. Ela, se alugar, tá bom. Se não alugar, tá bom também. Ela não faz questão disso. Mas ela quer 5.000. E ela não vai baixar. Não. Se Deus está no negócio, vai baixar sim. E orando. Daí falamos com ela, tá bom. Eu vou levar isso para essa mulher, vou reunir com ela. Vamos ver se ela vai aceitar ou não. Só sei que ela foi à tarde para se encontrar com essa mulher. Varou a noite lá, conversando. Quando foi quase 11 da noite, manda uma mensagem aqui para a Fernanda, para a pessoa Fernanda. Olha, ela aceitou o valor. E entramos por R$2.000 aqui. Aí começou todo o trabalho para reformar. Aqui funcionou um restaurante no passado. Funcionou depois uma empresa que arrumava instrumentos musicais. Tinha serra aqui embaixo, uma série de coisas. Ela acabou dando para nós um monte de coisa. Madeira, deu uma geladeira que era do restaurante. Disse, olha, só as que quiser. Vocês podem vender isso aí e gerar dinheiro para a igreja. E nós entramos aqui. Foi passando o tempo, fomos crescendo. Aí já veio no nosso coração de maneira muito forte. Era tempo de sair daqui. Começamos a oração. E a busca dos lugares, né? E poxa, para nós não é adequado, não tem sala para criança. Outro aluguel muito caro, tem que gastar em reforma. Até que apareceu esse salão. Mas pediram 12.500. Disse, não, nós vamos entrar ali no valor que a igreja tem condições de pagar. Nós pagamos 7,5 aqui, mais IPTU. Então estamos entrando lá por 8.000. Por isso que eu falei que é importante o princípio do alpinista. Estabelecer uma estaca quando a anterior foi bem estabelecida. Agora, tudo isso é acompanhado através de oração. Nós temos que colocar isso no mundo espiritual. A oração é algo poderoso. Diga ao seu vizinho, a oração é algo poderoso. Para mim, verdadeiramente, é uma bomba atômica. E é ela que traz respostas. E eu creio que uma das coisas que o Senhor deseja para essa casa aqui, nós que movemos de maneira apostólica, de maneira profética, é uma experiência prática, fundamentada na palavra, com relação à questão da oração, de intercessão. Por isso damos muita ênfase dentro dessa questão. Agora eu quero ver com vocês aqui alguns princípios muito importantes para que as respostas das orações venham. Eu dei o nome dessa mensagem, o que bloqueia as orações. E vamos ver aqui 6 aspectos, 6 situações que podem bloquear as nossas orações. O primeiro e o mais comum que eu encontro são os relacionamentos errados dentro da família. Quando a situação familiar, a situação conjugal não está bem. Você vai abrir a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, vivei com as esposas, com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Está percebendo aqui que quando o relacionamento conjugal não está bem, quando o marido desonra a esposa, não está dando a ela o devido valor, não trata a mulher com a devida honra, reconhecendo que é o vaso mais frágil, ou muitas vezes a mulher desconhece, a esposa desconhece o princípio da autoridade dentro da casa, não permite que o seu marido seja o sacerdote, porque muitas vezes alguns homens não conseguem desempenhar o seu papel sacerdotal na casa, porque muitas vezes a personalidade da esposa é fortíssima e não deixa muitas vezes ele ser o sacerdote. São relacionamentos que estão completamente deteriorados. Aí é bem claro o que diz a palavra aqui. Diz aqui que as orações são impedidas. Diga isso, relacionamentos errados dentro do lar faz com que as orações sejam impedidas. É o texto que está dizendo isso. Porque para algumas pessoas, alguns casais, parece que os céus são de bronze, o chão de ferro e os céus de bronze. E pode orar, buscar, parece que os céus estão completamente fechados. Não vem nada, não acontece nada. Por quê? Porque muitas vezes as orações estão sendo interrompidas por causa dos relacionamentos que estão ali desestruturados, danificados. O altar familiar é algo muito importante dentro do reino de Deus. E uma das coisas que tem que estar presente numa igreja que move de maneira apostólica, de maneira profética, é a restauração do altar familiar. Isso é fundamental. Eu sempre digo que Satanás ele tem uma cunha. Sabe o que é cunha? Há uma brecha, você bota uma cunha, bate em cima daquela cunha, abre-se uma brecha maior. E Satanás, então, ele pega as pequenas coisas, as pequenas raposinhas, as indisposições que estão numa família, num casal, e não há a sabedoria no sentido de ser transparente, de tratar essas coisas, de colocar diante de Deus. O inimigo vem e coloca uma cunha, e abre-se uma brecha terrível, trazendo grandes estragos. Aí a oração que é levantada ali é completamente inefetiva, não vai trazer efeitos. É uma das primeiras razões que faz com que as orações estejam sendo impedidas. Não vem do alto a resposta. É o primeiro fator. Os relacionamentos conjugais com problemas. Quantos maridos, e esposas vivem em discussão, em briga, alimentando no coração mágoas de maneira mútua? Isso vai obstruindo a oração. Veja, a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita a oração, que aquilo que eu peço eu recebo, quando eu bato será aberto para mim, eu busco, eu acho. Essa é a promessa, mas tem os protocolos depois para que isso se cumpra. Diga isso, para toda a promessa de Deus se cumprir na minha vida, eu tenho que observar os protocolos para que isso esteja se cumprindo. A solução é sempre consertar, restaurar a unidade. E queremos demonstrar a casa que casais cuidem do teu casamento, cuidem do relacionamento, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Uma das coisas que nós batemos na tecla, a importância do casal orar juntos. E é uma das maiores batalhas, é um dos maiores desafios. Porque durante todo esse tempo, desde 82, ministrando a casa de Deus, a coisa que eu mais encontro em termos de desafio e dificuldade entre casais, é eles separar tempo para orarem juntos. Nós oramos, mas separado. O marido ora um pouco antes de trabalhar, geralmente a esposa dorme um pouquinho mais quando não trabalha fora, então ela ora muitas vezes quando acorda ali, mas nunca tem um tempo para orar junto com o cônjuge. Aí ele chega do trabalho cansado, ela também está cansada dos afazeres do dia, e não tem aquele tempo de busca como casal. E não só a questão de orarem junto, mas também consertar entre si os detalhes. Há muitos detalhes que precisam ser consertados no dia a dia. Você acha que tem
algum casal onde nunca sai faísca no relacionamento deles? Existem casais que não saem faísca? Agora, essas faíscas têm que ser acertadas, gente. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre o quê? Sobre a vossa ira. E sabe que muitas vezes as pessoas interpretam errado esse versículo. Eu não posso permitir, não se põe o sol sobre a vossa ira, eu não posso permitir que anoiteça sem resolver isso. Eu entendo um pouco diferente. Quando diz não se põe o sol sobre a vossa ira, significa o seguinte: eu expor para fora aquilo que está dentro de mim. Tem alguma mágoa com o cônjuge, de repente eu expor, trazer isso à luz e direcionar ele. Isso que significa colocar a minha mágoa, colocar a ira à exposição do sol. Não é que eu tenho que consertar antes de finalizar o dia, antes de anoitecer. A Bíblia diz assim: irais, mas não pequeis. Então, relacionamento conjugal, gente, é algo muito sério. O altar familiar, ele precisa ser sempre restaurado. Segundo bloqueio, oração. Isso aqui eu peguei agora, na segunda-feira no Silce, sobre esse bloqueio. Vamos ver Marcos 11, 25 e 26. É a mensagem pela qual damos abertura sempre aqui no Silce. Diz a palavra do Senhor: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, perdoai. Agora é interessante o contexto desse verso. Volte um pouquinho lá, por favor, Nick. Volte lá no verso 22 em diante. Tende fé em Deus. Essa aqui é aquela passagem quando os discípulos estavam caminhando e de repente encontraram a figueira. E Jesus quis comer figo, foi à figueira e não tinha nenhum figo. E ele declarou uma palavra governamental dizendo que ela deveria ser secada. E no dia seguinte, e falou, nunca mais dê fruto. No dia seguinte, quando os discípulos passaram ali, aquela figueira estava completamente seca. E Jesus fala ali de maneira tão forte, porque Pedro ficou admirado. Senhor, a figueira que tu declaraste ontem secou. Aí Jesus diz assim, tende fé em Deus. E diz assim que nós podemos declarar a mesma coisa e vai acontecer. O poder criativo da palavra, o poder criativo da oração. Bota o 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. É uma verdade isso? Diga sim, uma verdade verdadeira. Coloca o 24 agora. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, guarde isso, tudo que pedirdes em oração, crede que já recebestes e o tereis. É uma verdade isso? Aí pessoas, mas apóstolo, eu declaro a palavra, eu faço a oração da fé, eu vejo barreiras diante de mim, eu clamo, eu oro, mas não acontece nada, as barreiras estão ali. Os empecilhos estão ali diante de mim. Agora, Jesus traz o protocolo. Aqui está a promessa. Diga, essa é a promessa. Agora veja no 25 o protocolo. E você vai ver por que isso muitas vezes não acontece. Quando estiverdes orando, orando de que maneira? Aquilo que está registrado no verso anterior. Para que os montes se removam. Para que as barreiras sejam tiradas diante de nós. Quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai.
para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O 26. Mas se não perdoardes também o vosso Pai que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, segunda barreira, segundo bloqueio, falta de perdão. Se você não perdoar quem te ofendeu, as suas orações não serão respondidas. E se você estiver magoado com alguém, não adianta orar. No caso da ofensa, gente, eu vejo que a Escritura coloca aqui, o caso mais sério, eu vejo, não é o que ofende, é o que recebe a ofensa. O que ele vai fazer com aquilo? Porque eu vejo na igreja algumas pessoas recebem ofensa. Aí de repente o ofensor vai diante de Deus, pede perdão, conserta diante do Senhor, mas o que recebeu a ofensa, fica com o coração ferido, magoado, e não perdoa aquele ofensor. E ele fica mal. Quem direcionou a ofensa, se arrependeu, consertou com Deus. Agora quem recebeu a ofensa, está magoado e pode entrar em maus lençóis, porque não tem um coração perdoador. Aí ele vai levantar suas orações, e essas orações aqui não serão respondidas. Diga isso: quem guarda ofensa e não perdoa, as suas orações são impedidas. É algo muito sério isso, gente. Eu vou falar algo aqui, parece ser forte, mas é uma verdade, é Jesus que falou. Muitas vezes, até em minha igreja, de repente, vem algum escândalo. E pessoas são ofendidas por aquele escândalo. E ficam amargas, com remordimento, por causa da pessoa que praticou um certo escândalo. Aí essa pessoa cai no arrependimento profundo, aquele que foi um agente de um escândalo, procura um homem de Deus maduro, uma mulher de Deus, um ministério apostólico, que vai tratar dele, trata profundamente. Ele se arrepende profundamente diante de Deus. Mas de repente a pessoa que foi escandalizada se encarrega muitas vezes de pegar aquela situação e espalhar, levar por todo canto. A Bíblia diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. E eu vejo que é mais aquele que propaga em si do que basicamente aquele que praticou. Claro, ele tem lá as suas responsabilidades. Ele pode dizer sim, se arrepender. Agora muitos que se arrependem de maneira profunda. Quantos meditam aqui nos Salmos de Davi? Você é edificado pelos Salmos de Davi? Agora, ele assassinou pessoas, fez um monte de coisa. Um coração perfeito para com Deus são aquelas pessoas que erram, mas caem no arrependimento profundo. Você vê a diferença entre Davi e Judas. Judas traiu Jesus, disse que ele teve remorso, não encontrou lugar de arrependimento. Agora Davi caía sempre em arrependimento profundo. Você pega lá Salmo 32, Salmo 51. E é interessante que o Senhor chamou ele do quê? Um homem segundo o coração de Deus. Diga ao seu vizinho: uma pessoa segundo o coração de Deus não é uma pessoa que está isenta de erros. É uma pessoa que pode cometer erros, mas se arrepende profundamente diante de Deus e conserta a sua vida. Então isso aqui é muito importante, gente. Ninguém tem o direito de guardar ofensas no seu coração. Porque, veja comigo um detalhe: quando alguém recebe a ofensa, ele não perdoa, essa pessoa ofendida, ela está se colocando numa posição querendo ser superior ao outro. Ah, eu me sinto tão bem, eu sou tão bom, por que eu vou perdoar aquela pessoa? E a desqualifica, coloca num nível menor do que ele está. Diga isso, aquele que não perdoa ao seu ofensor, ele está se colocando numa posição superior a ele.
Ele está achando que é melhor do que ele. Por isso ele acha que não precisa e não pode perdoar. Uma das áreas que nós batemos a tecla na casa é o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E se há mágoa guardada, isso forma uma barreira entre mim e Deus. Hoje é uma noite que, na verdade, o Senhor está estampando o nosso interior. Eu posso perguntar: como que está o altar familiar? A vida de oração do cônjuge com a família. Olha, tem pais que não gastam tempo orando com os filhos, gente. Não ministram os filhos. Aí estão sendo ministrados na escola, as coisas mais impuras que você imagina. Pais que permitem que a escola seja o mestre, as mestras da criança, ensinando coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Estamos vendo dias difíceis, gente. E nós temos que resgatar o altar da unidade. Resgatar, sim, o altar familiar dentro das nossas casas. Os nossos filhos são a reprodução daquilo que nós somos. Nunca eu precisei, nem a Rocio chegar, pois depois Eduardo, vai, pega a tua Bíblia, vai ler, vai meditar. Nunca. Por quê? Tinha um exemplo. Via a gente gastando tempo em cima da palavra, meditando, e desde cedo já começou a mergulhar na Bíblia. Na igreja que ele participava, antes de termos aqui a igreja local, nós viajávamos para fora, para todo lugar ministrando, recomendamos ele ali, já uma igreja aqui da cidade. Então logo ele novo, já começou a ministrar lá dentro da célula. Agora, eu nunca pedi nada para ele, nunca falei, nunca coloquei de maneira impositiva. Mas tinha um exemplo. Os seus filhos seguirão exatamente o teu exemplo. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de meditação, as crianças, por mais pequenas que sejam, elas vão estar seguindo os teus passos, seguindo os teus caminhos, em oração. Diga comigo: primeira barreira, relacionamentos rompidos dentro do lar. Segunda barreira, falta de perdão. Terceira barreira que eu encontro na Bíblia aqui, está em Tiago, capítulo 4, verso 3. O que nós estamos ministrando hoje, na verdade, é um alinhamento com relação à oração, colocando os pilares aqui de uma vida de oração. Quais são os protocolos para realmente termos uma vida de oração eficaz, de uma oração efetiva, de oração que vai trazer resultados, de oração que vai trazer o reino de Deus aqui para a terra? Veja o versículo 3 de Tiago 4. Pedis e não recebeis. Então, pode acontecer de pessoas pedir e não receber. E o apóstolo Tiago aqui explica por quê. Porque pedis mal. Com que objetivo? Para gastar em vossos deleites, em vossos prazeres. Amados, Deus avalia qual é a motivação daquilo que nós estamos pedindo. Qual o objetivo, qual a motivação do nosso coração em pedir algo para Deus? Para Deus é importante o porquê das coisas. Para Deus é importante o porquê das nossas orações. Para Ele é importante o porquê dos meus pedidos. Diga isso. Para Deus, o importante é o porquê daquilo que eu estou pedindo. Veja, nós temos a escola profética aqui, de quando em quando. Falamos muito sobre a ativação dos dons espirituais. E eu bato na tecla lá em 1 Coríntios 12. Os 9 dons espirituais são à disposição de quem? De alguns? É para alguns ou é para todos? Todos? Pessoas podem ter os 9 dons, depende da sede dele. Buscai com zelo os melhores dons.
É algo que nós devemos buscar, almejar e desejar. E o Senhor está disposto a conceder. Mas Ele vai avaliar qual é a motivação. Ah, Senhor, eu queria tanto ter o dom de cura. Eu queria ter dom de palavra de conhecimento, é lindo. Puxa, alguém está orando, de repente vem uma revelação sobre a pessoa, ele ministra uma palavra que Deus deu, atinge o coração da pessoa, vem uma visão, de repente ele libera na direção da pessoa, traz a resposta, traz a solução, a resolução que ela precisa. Ah, eu quero isso também. Mas qual é o objetivo? Para ser útil na mão do Senhor? Para orar, para curar enfermos, para fazer com que os irmãos sejam levados a um bem-estar, para levar as pessoas a vencer as cadeias, muitas vezes, de enfermidades, as forças malignas que oprimem? Ou ele quer ser dom para se tornar conhecido, para todo mundo ficar observando ele, para ele se tornar o rei da cocada preta, para puxar a atenção das pessoas? Puxa, esse é o poderoso. Isso é o popstar. É Deus no céu e Ele na terra. Ah, eu quero um dom de cura. Que nem os evangelistas passados. Ah, eu queria ser que nem o Carlos Anacondia. Eu queria encher estádios. Para quê? Ah, para ficar conhecido. Para ficar debaixo dos holofotes. Para ter meu nome estampado na internet. Para ter lá 1 milhão de seguidores. Motivação impura. Ah, sentar lá com um pé de bode, um carrinho velho. Senhor, eu preciso de um carro, me dá um carro melhor. Ah, Senhor, se possível, abre as portas, me dá um carro do ano. Nem tanto, né, irmão? Vamos ser mais humilde um pouquinho. Pode ser um Honda Civic. Oh, que humildade, hein? Mas por que está pedindo um carro novo? Porque o irmão da célula comprou um carro zero. E ele quer competir, não quer ficar para trás. Senhor, me dá um carro, eu não quero ficar para trás. Me dá um carro melhor do que o dele. Para ostentar. Motivação impura. É um tipo de oração que Deus não vai responder. Senhor, chega até chorar. Grande Deus, né? Aquelas orações religiosas. Me dá um sítio. Quero um sítio, Senhor. Uma casa na praia, lá em Matinhos. Oh, glória a Deus. Quem que não quer, né? E Deus não dá. Porque o Senhor sabe que o dia que der, essa pessoa, o Senhor, digo o serviço, o Senhor conhece os corações. O Senhor conhece que aquela pessoa tem um coração hedonista. Ele tem um deleite nos prazeres. E Ele sabe, Deus sabe muito bem, que se Ele tivesse sítio, tivesse a casa na praia, Ele some da igreja, não vem mais nos cultos, não aparece mais na célula. Sabia disso? Motivação impura. Agora, Senhor, me dá um sítio. Vou colocar à disposição da igreja, levar os irmãos à célula lá para fazer convivência. Pega lá os irmãos do Campo Comprido, vamos lá para o sítio, vamos ter comunhão, vamos fazer vigília lá no sítio. Gente, motivação pura, visão de reino. E há pessoas que querem buscar dons de Deus, querem ministério poderoso. Sabe para quê? Para encher estádio, para ganhar dinheiro, para fazer império. Jesus foi bem claro: de graças recebestes, de graça dai. E quantas pessoas receberam dons de cura? Hoje tem jatinho, tem patrimônios terríveis, monetariamente falando. Eu me firmo muito naquela palavra de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando diz assim: e naquele dia, muitos chegarão diante do Senhor. Ah, Senhor, eu curei, expulsei demônio, eu fiz tudo, eu até levitei.
apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. E sabe o que significa iniquidade ali nesse texto? É aquele que vive sem critérios, que vive sem princípios. E infelizmente, amados, tem pessoas que vivem sem princípios e fizeram dos dons uma forma de encher estádio e arrancar dinheiro, arrancar oferta, arrancar o que as pessoas muitas vezes não têm. Tem pessoas que não têm dinheiro para alimentar as pessoas na casa, mas tem que canalizar altos valores para esses tipos de campanhas que são feitas. Motivação impura. Diga ao seu vizinho, motivações erradas faz com que orações não sejam respondidas. Pergunta a ele, você quer dons? Pergunta a ele, por que você quer esses dons? Para servir a Yarne aqui, para abençoar, orar para as pessoas que chegam aqui, para abençoar a pessoa que chega aflita, chega precisando de uma cura, uma boa palavra, ou para ser um popstar? E infelizmente nós estamos hoje nos dias de uma era em que está em evidência o quê? Os popstars. E eu vejo que Deus está mexendo, gente. Está derrubando impérios. E você tem visto coisas, vai ver mais ainda. Sabe por quê? Deus não reparte a sua glória com ninguém. Pessoas têm roubado a glória de Deus, puxado para si. Quarta barreira, quarto impedimento. Esse quadradinho preto com números vermelhos aqui é uma guerra para mim. Gente, 6:8 já. Por isso vai ser bom lá na Nova Jerusalém, né? Não tem relógio, não tem tempo. Eu gosto muito quando vou à África para pregar lá no Ministério da Rede Baker. Porque umas coisas que eles fazem, pegam o relógio de todo mundo, deixa lá no lugar, não tem relógio na parede. Pastor Novela, que é o braço direito dela, diz assim, olha, nós não usamos relógio aqui, porque geralmente na hora que o pregador termina de pregar, o Espírito Santo começa a fazer o trabalho dele, e aí não tem hora para terminar. Deus sabe. Número 4, pecados não confessados. Abra lá em Isaías 59, verso 1 e verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O quarto obstáculo é pecado não confessado. Pecados, amados, não podem ser escondidos. Há cristãos que têm desajustes em sua vida, ações pecaminosas, e infelizmente colocam isso no culto. Pessoas que têm uma vida dupla. É o famoso cão de camaleão. Você sabe o que é um cão de camaleão? Na igreja mesmo dos irmãos é uma coisa, mas lá no secreto é outra. Tem uma vida dupla. E muitas vezes o Senhor expõe isso. Eu tenho entendido já há tempo que nós estamos vivendo um tempo de batismo de fogo. Pregamos na casa aqui em vigílias sobre batismo de fogo. O primeiro retiro que nós tivemos na igreja, eu enfatizei muito acerca do batismo de fogo. Eu creio que está vindo um batismo de fogo na igreja, nesses dias. E esse batismo de fogo, ele vai vir em duas etapas, em duas dimensões. Nós estamos vivendo a primeira etapa. Na primeira etapa, ele está vindo para purificar.
Diz lá de maneira bem clara, tanto em Malaquias como Zacarias, que o fogo de Deus, ele vem como um fogo ardente de ourives, para fazer o quê? Para purificar. Purificar o ouro e a prata. Diga ao seu vizinho, Deus quer encontrar você como sendo um ouro puro. Aleluia pelo batismo de fogo que está vindo. E bem-aventurados que estão entrando nesse batismo nesses dias. Porém, haverá uma segunda etapa desse batismo. E aí, na segunda etapa, não virá. Isso aqui é profético, gente. Guarda no teu coração isso. Não estou falando como um simples pregador aqui, mas entendo perfeitamente que movemos profeticamente. Estamos fazendo isso dentro de um caráter profético. Haverá um tempo em que esse fogo virá, não para purificação, mas para juízo, onde muitas obras serão estampadas, muitas obras que estão no culto. É importante que aquilo que é madeira, feno e palha hoje seja queimado, para que permaneça somente o que é ouro, prata e metal precioso. Porque o mesmo fogo, amados, que pode solidificar vaso de barro, um vaso de barro, ele é solidificado pela ação do fogo. O oleiro sabe mexer muito bem com isso. Mas esse mesmo fogo que prepara um vaso, para ser um vaso perfeito, um vaso de honra, esse mesmo fogo pode queimar aquilo que é madeira, feno e palha. O fogo que nos purifica, nos levando a estar como ouro precioso diante de Deus, ele pode vir como juízo queimando aquilo que é prata, aquilo que é madeira, feno e palha. E infelizmente, há muitas obras por aí, que são obras mortas. Não é ouro, não é prata, não é metal precioso. Há muitas obras que se constituem madeira, feno e palha, e que vai ser queimado na segunda dimensão do fogo de Deus. Eu vejo hoje líderes, quando o fogo de Deus vem, alguns líderes publicamente vão, confessam, colocam todas as misérias. Há pouco nós tivemos aqui um dia inteiro na vida plena, um dia inteiro de arrependimento. Das 9 da manhã às 9 da noite, líderes exponenciais do Brasil participando, fazendo o quê? Se arrependendo, rasgando seus corações diante de Deus, não rasgando as vestes, mas o coração. E é o chamado de Deus. Joel, ele coloca a necessidade de termos assembleias solenes. E graças a Deus, os ministérios com os quais nós nos relacionamos levam muito a sério isso. Quantas assembleias solenes já tivemos, onde a tônica era arrependimento, pedir perdão por pecados da nação, pecados da igreja. Agora, muitos estão se colocando como intocáveis, e o fogo de Deus virá e vai expor as obras. E o texto aqui é bem claro. Quando há pecado e iniquidade, diz aqui de maneira muito forte: as vossas iniquidades são a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. É o tipo de oração que nem chega diante de Deus. Por que não chega? Porque é interrompido. Os céus estão fechados, não chega até Ele. E como vai vir resposta de oração que não chega diante dEle? Olha, amados, tem pessoas, a gente vai em congressos, muitas vezes a presença de Deus está ali movendo, a graça de Deus fluindo como rios de óleo. E há pessoas que chegam e dizem: olha, não senti nada. Vai em seminário de libertação, Deus está quebrando cadeias ali, está rompendo com estruturas violentas ali de julgos, e há pessoas inertes,
não sente nada e não vê nada. Sabia que isso é um sinal negativo, não é muito bom? Por que os outros sentem a presença de Deus e ela não sente? Será que é um problema do ambiente? Não. É problema do coração dela. Veja, uma palavra muitas vezes como essa é trazida. Tem lá 80 pessoas, 60 alcançam algo poderoso, uma transformação. Talvez 20 não estão alinhados com Deus, o coração não está bem. Tem obras que estão no culto, não são trazidas à luz. Claro que a palavra não vai produzir nada neles. Aí aonde está o problema? Está na semente que é liberada ou na terra que está recebendo? Mateus 13, a palavra do semeador. A semente é sempre a mesma, porém os solos eram diferentes. Pecados não confessados traz de maneira muito forte bloqueios. Uma vida aberta, uma vida de sinceridade diante de Deus. Pergunte ao seu vizinho: você sabe o que é ter uma vida cristã sincera? De onde vem essa palavra sincero? No latim, sincero é sem cera. E lembra muito bem os teatros da Roma Antiga, onde a pessoa colocava uma máscara de cera para representar aquilo que ela não era. Aí tirando a máscara, a outra coisa, não era o que a máscara expressava. E muitas vezes na igreja, amados, pode haver simplesmente uma coreografia cristã. Agora, quando nós caminhamos em sinceridade, aquela máscara é retirada. E a pessoa é exatamente aquilo que ela é. Diga isso: sinceridade é uma vida sem cera. É interessante que essa palavra também, nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, nós vemos ali em Mateus capítulo 23, que fala muito sobre a questão de farisaísmo, fala de hipocrisia. E diz lá que os fariseus, eles não eram sinceros. Então levavam a vida com uma máscara diante de si. Uma vida com uma máscara de cera. Agora, quando o fogo de Deus vem a nós, glória a Deus, a máscara de cera é derretida. Diga isso: quando o fogo de Deus vem sobre mim, a máscara de cera é derretida, e eu sou aquilo que eu sou. Deus não despreza um coração contrito diante dele. Um coração sincero, sem cera. Porque se há essa falta de sinceridade, as orações não são respondidas, gente. Você está vendo que existem impedimentos? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca, achará. Aquele que pede, receberá. Desde que cumpra esses protocolos. Senão vai vir bloqueios. Número 5. Veja lá em Provérbios 28, 9. Quinta barreira que impede as nossas orações serem respondidas. Diz aqui: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, são as atitudes deliberadas de desobediência a Deus. Tem pessoas que têm atitudes conscientes, desobedecem a Deus conscientemente e torna a sua oração ineficaz. Esse versículo aqui é muito sério. Tem pessoas que podem ouvir a palavra de Deus e de repente ela se propõe no coração a não colocar em prática aquilo. Ah, pois é, o pastor pregou isso, o apóstolo pregou isso. Olha, não é bem assim. Não concordo. Ele falou isso, mas eu vou agir assim.
e tomam uma atitude totalmente contrária. E de maneira deliberada, de maneira com consciência. Aí não adianta ele orar, gente. Pode orar, se escabelar e não vai acontecer nada. Há pessoas que querem obedecer a ele só aquilo que convém a ele. Diga seu vizinho, a tua obediência não pode ser por conveniência. Obedecer a palavra, aquilo que me convém, é muito fácil. Mas para obedecer, muitas vezes, gente, eu vou ter que pagar um preço. Por isso que eu não sou adepto dessa teologia da prosperidade, gente. Porque é tudo mar de rosa. É um evangelho de reino sem preço. Não concordo de maneira nenhuma com a mensagem da hipergraça, das igrejas que trabalham em cima da supergraça, onde tudo é permitido. Não, você pode fazer o que você quiser. A graça cobre tudo. E os seus pecados futuros são todos perdoados. É uma vida sem pagar preço. Diga ao seu vizinho, você sabia que a graça de Deus, sem a revelação da cruz, é uma grande desgraça? E tem pessoas vivendo aí de qualquer maneira, gente. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se libertar das coisas ilícitas não é difícil, mas se libertar de coisas que a nós parecem lícitas, mas que não convém, é outra questão. O reino de Deus está baseado em discipulado. É carregar a cruz, é levar a cruz, é uma vida de cruz. E cruz é o lugar onde a minha vontade não tem choque com a vontade de Deus. Gente, os grandes desajustes, às vezes que nós entramos em canoa furada, é porque muitas vezes não observamos alguns princípios da palavra e fazemos coisas que não deveríamos fazer. Quem já entrou aqui em algum momento na tua vida que houve algum problema, você entrou numa canoa furada e só depois foi se dar conta? Depois, para retroceder e colocar as coisas em ordem, gente, quantas vezes leva tempo? Você não tem discernimento na palavra, fazer alguma coisa em fração de minutos. Uma má decisão, uma escolha errada. Agora, o resultado que traz para você se recompor vai levar tempo. Quem já estava numa estrada, de repente se engana, pega um desvio, vai sair em outro lugar. Eu lembro uma vez, eu estava indo para Goiânia de carro, quando chegou no estado de São Paulo, já quase na divisa, lá com Minas, a gente pegou um caminho equivocado. Aí quando a gente viu, estava chegando lá em São José do Rio Preto. Gente, eu queria ir para Goiânia. Meu Deus, eu tinha que voltar quilômetros, quilômetros e quilômetros, gente. Cansado. E de repente um caminhão vai na nossa frente, carregando esses materiais de plástico que faz cobertura de ônibus. Gente, pela misericórdia de Deus, porque o caminhão está na nossa frente, numa ladeira, caiu de cima do caminhão, veio rolando, ia pegar o nosso carro. Agora veja, no campo espiritual acontece a mesma coisa. Você está numa rota que Deus você colocou, de repente aparece algo que você vai chegar mais rápido. No reino de Deus você não pode queimar etapas de maneira nenhuma. Mas de repente vem algo que vai aparentemente levar você a alcançar um objetivo mais rápido. Você entra por aquele caminho. Gente, e algo equivocado. É um negócio onde Deus não está. Para você retroceder e retomar o seu caminho, leva tempo às vezes. Diga ao seu vizinho, é muito importante a tua atitude de obediência. Agora tem pessoas que desobedecem de maneira deliberada, com consciência. E aqui está bem claro, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra, o princípio de Deus, a sua oração não vai ser recebida, será abominável. Diga ao seu vizinho, na tua vida cristã,
É princípio sobre princípio, regra sobre regra. Está escrito lá de maneira bem clara em Isaías. Princípio sobre princípio, regra sobre regra. Em último lugar, outro fator que impede a resposta às orações, principalmente no campo financeiro. Há pessoas que passam percalços na vida econômica. Algumas coisas estão acontecendo na economia dele. Ele ora, ora, ora e não acontece nada. Algum bloqueio. Veja lá Provérbios 21:13. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Diga isso. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você sabia que o dinheiro não compra tudo? O dinheiro não resolve todos os problemas. Porque eu conheço pessoas, tem pessoas que nos procuram, buscam aconselhamento, são pessoas riquíssimas e têm problemas profundos, casamentos estão se arrebentando, filhos que muitas vezes são dependentes de drogas, pessoas riquíssimas com problemas na sua saúde, com todo o dinheiro que tem, não consegue resolver. Certa vez fui pregar em Cianorte, algum final de semana, e me levaram na casa para evangelizar uma família. Uma das famílias mais ricas da cidade, dono de loja, um doleiro na cidade. A filha se atirou do 18º andar de onde eles moravam. Cometeu suicídio. E ela deixou um bilhete lá. Felicidade, alegria, onde? Encheu de ponto de interrogação. Quando cheguei, a família toda reunida, fazia alguns dias que tinha acontecido isso. Parentes vieram do exterior, tudo. Estavam lá, a gente pregou para eles. Uma família que tinha muito dinheiro, mas não tinha vida abundante. Diga ao seu vizinho, o dinheiro não é solução para tudo. O dinheiro não compra todas as coisas, e nós sabemos muito bem disso. Agora, tem pessoas que muitas vezes são completamente avarentas. O coração está em mamon, o coração está no dinheiro, gente. E a falta de generosidade é algo que impede respostas de orações na questão financeira, gente. Sabia que você dá esmola ao necessitado é bíblico? Nós já deixamos no carro lá umas moedas, porque sempre vai parar alguém e pedir alguma coisa. Claro, você tem que ter discernimento. Tem algumas pessoas que vêm, pedem para tomar cachaça, né? Usar droga. Esse dia chegou bem cedinho de manhã, né? Nós fomos na feira, estava indo embora, veio um camarada, me dá R$1 para me tomar uma cachaça. Eu não vou dar dinheiro para você tomar cachaça. Se você pedir, olha, quer eu tomar um café? Eu vou levar você, eu vou pagar um café para você, pagar um lanche. Os flanelinhas, nós chegamos aí num tempo que você dá a ele uma moeda de R$1, 2 moedinhas de R$1 cada um, ele joga na tua cara. Mas, gente, tem algumas pessoas que põem isso. Algumas vezes andando com o carro, aí eu vejo algo assim que muitas vezes me corta o coração. Eu vejo ali um casal com aqueles carrinhos cheios de papelão, muitas vezes 3, 4 criancinhas junto ali. É o dinheiro que eles vão ter para comprar comida. E muitas vezes uma matilha de cachorro junto. 4, 5 cachorros juntos. Quantas vezes eu chamo, pego lá do R$10 para aquela criança, saem todo feliz. Eu disse, ó, vai lá e compra um biscoito. É bíblico você fazer isso, gente. A Bíblia diz que enquanto a terra durar, sempre vai ter o necessitado. Por isso que eu não aceito muito a teologia da prosperidade, gente. Acho que na igreja todo mundo tem que ser rico. Ah, vem para a igreja, você vai ser milionário.
Não é assim, gente. A Bíblia não fala isso. E até se todo mundo for milionário, como eu vou poder cumprir isso daqui? Não tem como. Quantas vezes as finanças não caminham bem, porque não há generosidade no coração, gente. Nós batemos na tecla aqui. Nas pessoas que fazem integração, a gente já coloca na integração os níveis de contribuição que nós temos na casa aqui. E ensinamos de maneira profunda o fato de dizimar, de semear no reino, é a maneira de trazer como que um seguro sobre as nossas finanças. É para salvaguardar as nossas finanças, gente. Se os primeiros frutos são santos, vai santificar toda a massa. Com a minha disposição de semear no reino, a parte que já compete ao Senhor, vai fazer com que o restante das minhas finanças sejam salvaguardadas. Gente, não adianta, não é com oração de uma apóstolo, não é com unção com óleo que vai resolver as coisas, não é realmente aplicando o princípio da generosidade. Sabe, amados, a gente avalia algumas coisas e vem no meu coração uma certa preocupação de ver a infantilidade que muitas vezes estão sendo levadas através de púlpito, gente. Estava falando com a minha esposa hoje, Senhor, nos guarda, nós queremos trazer exatamente a revelação da Tua palavra, porque cada um será cobrado de acordo com aquilo que ensinou. Ah, mas fulano de tal, prega isso, ensina isso. Vai dar conta diante de Deus. Ele vai dar conta do que ele está ensinando para o seu povo. Agora uma coisa, falei com a minha esposa, eu não quero de maneira nenhuma trazer coisas fantasiosas, coisas antibíblicas, eu quero os princípios da Bíblia. E é isso que eu quero pregar. Porque eu vejo algumas coisas que, gente, há dias atrás eu vi alguém conhecido, bem conhecido, até pregando algo que eu achei a maior infantilidade. Parece que começou a sua caminhada com Deus há 2 dias atrás. Tem gente que pega, por exemplo, a unção com óleo e coloca um poder mágico na unção com óleo. Nós ensinamos aqui nos treinamentos, gente, não há nenhum poder na unção com óleo, é um ato de obediência. Eu simplesmente cumpro, ungindo as pessoas, vai trazer resultado. Mas tem gente que pega que o óleo é poderoso, até vende bem caro daí o óleo. Óleo de prosperidade, óleo para quebrar a cadeia de maldição, óleo para não sei o que, óleo para não sei o que, e tantos tipos de óleo. E olha o que ele pegou. Ah, se na tua empresa está dando problemas, está dando percalço financeiro, não tem aí trazido um rendimento, você não tem prosperado na empresa, é simples. Chama o pastor e unge a empresa com óleo. Aí outro diz, basta ir lá e tocar o chofar na empresa e vai mudar tudo. Gente, que infantilidade. Aí disse, não, ungiu a empresa com óleo vai prosperar, Deus vai abrir as portas. Gente, pelo seu vizinho, porventura, há poder mágico no óleo? Aí ele não dizima da empresa, não dizima do prolabore dele, ele trabalha com caixa 2, ele vende coisas sem nota, ele tem problemas financeiros terríveis. De que adianta? Pode gastar um caminhão tanque de óleo, não vai acontecer nada. Para mim não passa de infantilidade. Pode tocar chofar o mês todo lá, vai perder, vai ficar afônico, tanto tocar chofar, não acontece nada, gente, porque os protocolos não estão sendo cumpridos. Eu vou fazer a campanha as 7 semanas da vaca gorda e as minhas finanças vão mudar. No último dia eu levo uma oferta bem gorda. Já que a campanha da vaca gorda, vai oferta gorda. E vai mudar tudo. E não acontece nada. Porque o cara é infiel, não semeia no reino, não é generoso.
Aí ele vai se escabelar de orar na campanha da vaca gorda e não vai acontecer nada. Por quê? Quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aquele que não conhece os princípios da semeadura, não cumpre esse protocolo. Gente, nós aprendemos muito cedo uma lição na nossa vida, no nosso ministério. É baseado em semeadura. Quando a gente precisa de algo de valor, é sinal que a gente precisa semear algo maior. E a maioria dos irmãos mais antigos aqui já conhece a nossa história. Nós vivemos da dispensa do Senhor. Vivemos daquilo que o Senhor direciona em nossa direção. E desde o dia que nos propomos a não ter salário de igreja, esse tipo de coisa, o Senhor tem cuidado de nós todos esses anos. E garanto a vocês, temos sido muito bem cuidados, de maneira maravilhosa. Agora, uma coisa nós aprendemos: o princípio da semeadura. Tanto é que nós, com alguns irmãos, nós pagamos aluguel aqui, 1 ano, né, irmãos? 1 ano do nosso bolso aqui. Dividimos em 4 e honramos até o final. 1 ano, até que a igreja tivesse condição de cumprir lá os 3.000 de aluguel. E é assim no reino de Deus. Você está vendo que há bloqueios? Quem sabe a tua vida econômica não caminha bem. Você tem orado, tem jejuado. Tem pessoas, vou fazer a corrente das 7 semanas, né, das portas abertas, e tudo vai mudar na minha vida. Mas gente, ele não tem generosidade, ele não semeia. Ele vê um pobre necessitado, ele não vai na direção. Nós temos aqui, gente, os alimentos aqui, para quem quer. Glória a Deus, na Iar não tem necessitado. Não tem. Mas tem muitos necessitados nessa cidade, gente. Os alimentos que alguns irmãos trouxeram aqui, já alimentou irmãos de uma outra igreja. Pastores foram alimentados. Na pandemia, gente, há coisas que cortam nosso coração. Como um irmão ligou para nós, lá do outro lado do Brasil, a igreja dele fechando. E disse assim: não tenho nada o que dar para o meu filho comer hoje, a não ser uma canequinha de chá de capim-limão. Mandamos um bom valor para ele, para fazer uma compra. Do nosso bolso mandamos R$500, daí mandamos gás e começamos a ajudar ele. Uma vez trouxeram, meu filho foi até Santa Catarina, um pastor tinha uma obra no Haiti. Aí ele trouxe a nós um exemplar do que aqueles irmãos no Haiti comiam. Sabe o que era? Uma bolachinha feita de açúcar e barro. Comiam lodo com açúcar. O lodo botavam no fogo, viravam uma bolacha, era o que eles comiam. Agora, você vai fechar o coração para as pessoas? Diga ao seu vizinho: falta de generosidade bloqueia as orações, principalmente as orações na área financeira. As portas vão se manter fechadas. As portas são fechadas e o Senhor pega a chave e joga no rio, para ninguém achar. Só vai ser aberta quando cumprir os protocolos da palavra. Não é com campanha de tal igreja, não é com a oferta alta que vai dar lá, que vai resolver a situação. Não é com a imposição de mãos de um apóstolo, não é com a unção com óleo. Tem paisagens, olha, apóstolo, vem tocar o chofar aqui da empresa, vem fazer uma caminhada de oração 7 dias aqui em volta. Daí, como é que estão os teus impostos? Você sabe como é que é, né? Eu tenho que pagar aquilo que eu acho justo. Se eu pagar imposto de tudo, eu tenho que fechar a empresa. Olha, eu nem vou aí. Eu não vou perder meu tempo. Fazer ato patético nas empresas, eu não. Eu faço ato profético, não ato patético. Santo é o nome de Jesus. Quero terminar aqui com algumas perguntas. Eu sempre começo fazendo algumas perguntas a mensagem. Hoje vamos terminar fazendo algumas perguntas. Feche os olhos por alguns momentos. Pergunto a você hoje: as suas orações têm sido atendidas?
Ou com essa mensagem de hoje, você sente que há algum obstáculo que está impedindo as suas orações? Reflita aí no teu coração, há alguém que você precisa perdoar hoje? Como está o teu relacionamento conjugal na tua casa? Como está o relacionamento com a família, com os filhos? O altar da unidade está ali estabelecido? O altar familiar está levantado? Você tem vivido uma vida realmente de santidade, santa? Ou há impurezas, ainda que pequenas, porém dominando o teu coração? Como está você em relação à generosidade? Como está o seu coração em relação a isso? E a tua semeadura com relação ao reino de Deus tem sido generosa? Generosidade demanda atitudes nossas. Quais são as suas motivações quanto àquilo que você está pedindo em oração? Uma casa nova, um carro novo, um emprego novo? É por necessidade para glorificar Deus? Ou a motivação é outra? Nessa noite o Senhor quer atingir o teu coração e dar a você uma fé dinâmica, restaurar totalmente a tua fé. Que o batismo de fogo venha sobre nós nesses dias, e qualquer coisa que seja condenado pela palavra de Deus, que impele as nossas orações, seja queimado no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Quem sabe você precisa restaurar o altar aí diante de Deus na tua casa. Consagrar a tua vida, o teu lar, teu esposo, esposa, filhos, totalmente ao propósito de Deus. O sangue de Jesus é eficaz em nossa direção. Diz assim: quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo, não somente para nos perdoar, mas nos purificar também. Tudo aquilo que é confessado diante de Deus em arrependimento, somos perdoados. As motivações impuras do nosso coração têm que ser retiradas. Que o teu coração seja purificado nessa noite. E que as tuas motivações das orações sejam puras. Dons de Deus para abençoar o corpo. A minha esposa era recém-convertida. Ela move de maneira profética. E é uma palavra que veio a ela. Era bem novinha convertida. A palavra que foi o seguinte: que o Senhor estava dando a ela revelações para servir os santos, para ajudar a vida dos santos, não para ficar conhecida, não para ser procurada por todos, mas para ser útil no corpo. E o Senhor dá dons a você para que você seja útil no corpo de Cristo, que você seja bênção aqui na casa, que você possa glorificar o Senhor através da tua vida, servindo aos demais, abençoando os demais. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queremos orar com você nessa noite, sim. Se há bloqueios, pode ter outros, né? A palavra dá nós muitas informações em muitos versículos. Se você sente que há outros bloqueios além desses, hoje é noite de você colocar a tua vida no altar de Deus, e que esses bloqueios sejam totalmente desfeitos, e todas as situações sejam resolvidas diante do Senhor. Aleluia. E queremos orar com você, até ajudar. A função da autoridade na igreja realmente é para ajudar os cristãos. Paulo diz que sobre a vida dele havia um nível certo de autoridade, não para trazer peso, não para trazer qualquer tipo de destruição, mas para trazer edificação, para ajudar, para levar as pessoas a serem alinhadas. E hoje é um dia de alinhamento aqui na casa, com relação à questão de oração, à prática de oração. Em nome de Jesus, pode manter os seus olhos fechados. Se você tem bloqueios quanto à tua experiência de oração,
que você possa vir à frente. Nós queremos ajudar você com oração. Há coisas que somente Deus pode fazer. E é Ele que vai operar na tua vida. Eu sou simplesmente aqui, como menino de recado do Senhor, simplesmente eu trouxe essa palavra para ajudar você a ir até o altar de Deus. Agora, quem vai operar na tua vida é o próprio Senhor. Essa casa tem que ser conhecida como casa de oração para todos os povos. Porque Isaías fala profeticamente acerca da igreja, da casa do Senhor, e essa será conhecida como casa de oração para todos os povos. Na Yarne nós respiramos a oração. Nós temos que transpirar a oração. É fundamento. Também quero chamar aqui casais que têm dificuldades no sentido de orar juntos. Você não tem orado junto. Ora separado. Esposo de um lado, esposo do outro. Esposo ora um horário, o esposo outro horário, mas não oram juntos. Deus quer restaurar esse altar de unidade para que vocês possam buscar o Senhor juntos. É uma unidade a três: marido, esposa e Jesus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome de Jesus. Sim, vamos orar por ministrar as pessoas. Ajudem eles a vencer esses empecilhos. Declare sobre eles que esses bloqueios são colocados por terra, que essas barreiras são desfeitas. A oração precisa ser chegada aos céus, e do alto vinha a resposta, porque a promessa do Senhor é essa. Bendito seja o Senhor, que não rejeitou a minha oração. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e será aberto. Pai, toda barreira, todo empecilho a uma vida de oração eficaz, uma oração fervorosa, uma oração fervente diante de Ti, em nome de Jesus, seja rompido. Seja rompido, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, sim. Que Tu venha sobre essas vidas, Pai. Desperta o desejo por orar. Desperta o desejo, Senhor, por cumprir os protocolos do Teu reino. Aleluia. Oh, derrama sobre essas vidas o espírito de clamor, o espírito de súplica, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, Senhor, sim. Oh, sim. Vai removendo as barreiras hoje. Vai tirando todos os estorvos, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, sim. Aquelas pessoas que estão acompanhando online, na tua vida, todas as barreiras, todos os empecilhos, todos os bloqueios a uma vida eficaz de oração sejam vencidos, sejam aniquilados essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que você seja um guerreiro eficaz. Deus está levantando os verdadeiros gibores. Gibor quer dizer guerreiro.
Essa palavra quer dizer, essa é uma palavra bíblica: gibor, guerreiro, destemido, poderoso, audaz, forte na guerra, forte na oração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome de Jesus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, sim, sim. Aleluia, aleluia. Que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Que comece a ser restaurado na tua casa o altar de oração. A tua casa, em nome de Jesus. Um poderoso templo de oração e adoração ao Senhor. O teu ser, você é o templo do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo realize um culto ao Pai através de você, porque a Bíblia diz: ainda que não saibamos como orar, no entanto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Você, o teu corpo, o teu ser, na verdade, é uma casa de oração também. Não só a igreja, não somente o teu lar, mas você pessoalmente, individualmente. E é muito importante sim ter as orações respondidas. E hoje você conheceu alguns protocolos para alcançar essas respostas das orações, em nome de Jesus.